vamos falar agora de um tema importantíssimo. Esse tema tão importante chama-se estudo dos íons. E para você entender esses íons, com a importância que eles têm, nós vamos agora assistir a uma reportagem. Então eu peço ao aluno a máxima atenção ao que veremos nessa reportagem. Cientistas descobriram o que é que faz os bichos pressentirem catástrofes como terremotos. E os pesquisadores dizem que isso vai tornar possível agora alertar e salvar comunidades inteiras. As imagens são de câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachaga-Xemillén, no centro do Peru. Tamanduás, leopardos, tatus, aves batem em retirada assustados. 20 dias depois, em agosto de 2011, um terremoto de 7 graus na escala Richter sacudiu toda a região. O mesmo comportamento foi observado por cientistas em 2004 no terremoto seguido de um tsunami no Oceano Índico que matou mais de 220 mil pessoas. O estudo também foi feito na África, com macacos, elefantes e outros mamíferos. Que os animais têm essa capacidade sensorial de prever fenômenos naturais, isso já se sabia. Mas agora os cientistas encontraram uma explicação. Quando duas placas tectônicas se movem uma contra a outra, esse fenômeno produz um gás que sai lá de baixo, vem aqui para a superfície e daqui para a atmosfera. Esse gás é rico em íons positivos, que são átomos carregados eletricamente. Esses íons positivos aumentam a produção de um hormônio que faz com que os animais fiquem mais agitados, hiperativos. E é por isso, segundo os cientistas, que eles abandonam aquela área, aquela região. Foram pesquisados vários tipos de animais, desde aves até os mamíferos. E entre os mamíferos, os felinos. Outra pesquisa chefiada por esse cientista francês radicado no Brasil constatou que as mesmas partículas atômicas liberadas pelo gás provocam alterações nas ondas de rádio na atmosfera. Ele conta que 12 dias antes do terremoto que devastou o Haiti em 2010, as medições mostraram as alterações, mas ainda não se tinha certeza de que era por causa de um terremoto. Agora, pela primeira vez, as duas pesquisas começam a andar juntas, para que um dia seja possível prever com mais precisão a ocorrência dos abalos. Precisa-se reproduzir de novo essas pesquisas em outros lugares também. A grande ideia é de ter um futuro a médio prazo, eu diria, uma previsão de uns 2 semanas para prever esses fenômenos catastróficos. Bem, então acabamos de assistir uma reportagem fundamental para que se compreenda a importância que existe no estudo dos íons. Então você concorda que realmente nós temos muitos motivos para estudarmos e entendermos os íons. Sendo assim, observe as espécies químicas a seguir, considerando que nem todas são eletricamente neutras. Não são íons. Então vamos às imagens propostas para a sua análise. Bem, observe essa primeira imagem aqui. Nós temos 3 prótons e temos 4 elétrons. Então essa espécie não é eletricamente neutra, não é porque ela tem mais elétrons que prótons. Pois bem, essa espécie é um íon. Observe essa espécie do meio. Nós temos 3 prótons e nós temos 1, 2, 3 elétrons. 3 prótons, 3 elétrons, número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então essa espécie é eletricamente neutra, ela não é um íon. Agora temos aqui uma espécie com 3 prótons e apenas 2 elétrons. Nós temos mais cargas positivas que cargas negativas. Essa espécie não é eletricamente neutra, então essa espécie é um íon. Bem, eu aproveito e pergunto: qual dessas espécies, segundo a reportagem, é aquela que provoca alterações hormonais nos animais, tornando-os hiperativos? Bem, se você lembrar da reportagem, ela falava de íons positivos que alteravam a fisiologia dos animais. Íons positivos, então nós precisamos de mais cargas positivas que cargas negativas.
Então, esse deve ser o tipo de espécie química, não especificamente esse exemplo aqui, mas a espécie com esse perfil. É a espécie que a reportagem fala, o íon positivo. Por que íon? Íon porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. E por que íon positivo? Porque tem mais cargas positivas que cargas negativas. Bem, agora vamos partir para o fechamento conceitual, ok? Então, com base em suas conclusões relacionadas com as estruturas químicas analisadas anteriormente, podemos definir íons como... De que maneira podemos definir os íons? Então temos aqui, íons são espécies químicas nas quais as quantidades de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Então isso são íons, quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Bem, aqui nós temos a espécie química neutra. Por que neutra? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E nós temos aqui duas opções. Essa espécie neutra pode ganhar elétron ou essa espécie neutra pode perder elétron. Vejamos então uma das possibilidades. Se essa espécie neutra ela ganhar elétrons, como ficaria sua estrutura? Observe, nós teríamos mais elétrons que prótons. Então, essa espécie é um íon, porque a quantidade de prótons e elétrons são diferentes. Ela é um íon. Agora, íon negativo, porque a quantidade de cargas negativas é maior que a quantidade de cargas positivas. Essa é uma possibilidade para a formação do íon. No caso, esse íon é chamado íon ânion. Então, o íon com carga negativa, o íon que tem excesso de elétron é chamado íon ânion. Vejamos agora uma outra possibilidade. Na próxima possibilidade, nós temos aqui o átomo neutro pode perder elétron. Se esse átomo neutro perder elétron, então teremos um íon positivo. Por que um íon positivo? Porque tem mais cargas positivas do que negativas. E íon, porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Esse íon positivo, ele será chamado então de íon cátion. Então aqui está a imagem. É importante que você, aluno, dê uma pausa nesse momento para revisar essa teoria sobre a formação dos íons. É fundamental que você perceba que a formação dos íons não envolve perder ou ganhar prótons, envolve apenas perder ou ganhar elétrons. Aqui está a finalização dessa teoria inicial acerca de íons. Vamos então avançar no nosso estudo. Notação simbólica para os íons, ou seja, como é que vamos representar os íons nos textos que iremos analisar. Bem, então o íon cátion terá essa simbologia. Nessa simbologia nós temos aqui o A é o número de massa e Z é o número de prótons, que quando o átomo está eletricamente neutro, esse Z, número de prótons, também é o número de elétrons. Agora, essa carga positiva indica que há menos elétrons que prótons. Essa carga positiva indica que a espécie química perdeu elétron. Para o átomo ficar positivo, ele tem que ter perdido carga negativa. Então, para o átomo estar positivo, isso indica que ele tem menos elétrons que prótons. Ele perdeu elétrons. Nós temos aqui uma outra simbologia, dessa vez com a carga negativa. E essa carga negativa indica que há mais elétrons que prótons. Para que a espécie química tenha carga negativa, então tem que ter excesso de carga negativa, ou seja, mais elétrons que prótons. Vejamos aqui alguns exemplos. Nesse caso, aqui nós temos o íon cátion. Esse 3+, essa carga positiva mais 3, indica que houve a perda de 3 elétrons. Vejamos então a análise. Bem, nós temos aqui número de massa, 27, número de prótons, 13. Número de massa, 27, prótons, 13. Esses nêutrons são 14
porque número de massa menos prótons vai dar o número de nêutrons, que é 14. O número de prótons é 13 e o número de elétrons ficou 10, porque originalmente seriam 13 prótons e seriam 13 elétrons originalmente. Todavia, essa carga positiva indica que perdeu 13 elétrons. Então, ao invés de termos 13 elétrons, nós temos apenas 10 elétrons. Importante essa observação. Um outro exemplo, uma carga negativa, então aqui nós temos ânion, elétron em excesso. Então vamos verificar número de massa, número atômico, número de nêutrons, número de prótons, número de elétrons. Vejamos então. Número de massa 137, esse valor na parte superior. Não esqueça, na parte superior, número de massa. Número atômico 56, esse valor aqui na parte inferior. Número atômico, que é o número de prótons também, 56 prótons, número atômico 56. Quanto ao número de nêutrons, é suficiente que você diminua número de massa menos número de prótons, né? O resultado vai dar o número de nêutrons, 81 nêutrons. Com relação à quantidade de elétrons, originalmente seriam 56 prótons e 56 elétrons. Só que essa carga negativa 2-, ou menos 2, significa dizer que tem duas cargas negativas em excesso. Então, no lugar de 56 elétrons, serão 58 elétrons. O quando está negativo, porque tem elétron em excesso. E seria importante que o aluno desse uma pausa nesse momento para observar mais uma vez essa análise acerca da compreensão dos símbolos dos cátions e dos ânions. Fundamental para a imagem nesse momento. Prosseguindo, vamos falar sobre semelhanças atômicas. Bem, as semelhanças atômicas nós podemos entender por esse quadro bem resumido que vamos utilizar nesse momento. Vamos falar então um pouquinho sobre as semelhanças atômicas. Então, de acordo com número de prótons, número de massa, número de nêutrons ou número de elétrons iguais entre as espécies químicas, elas poderão ser classificadas como isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Da seguinte maneira: isótopos. É interessante perceber que esse P lembra prótons. Iso quer dizer mesmo, igual. Iso, mesmo, igual. Isótopos, mesmo número de prótons. Apenas uma coincidência que esse P indica prótons. É isobar. Você lembra que a letra A em nosso assunto simboliza número de massa. Então, isóbaros, isobar, isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, N. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos, eletrônicos, elétrons. Nós teremos então o mesmo número de elétrons se as espécies químicas são classificadas como isoeletrônicas, mesmo número de elétrons. É fundamental que o aluno dê uma pausa nessa imagem aqui para rever as definições de isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, ok? Bem, agora nós temos aqui alguns exercícios que serão feitos através de atividades enviadas para vocês pelos sistemas da Google, ok? Então, sucesso aluno em sua revisão, sucesso em seu estudo.